Você já se perguntou por que você não consegue interromper um relacionamento que está te causando desgaste emocional, crise de ansiedade, que está atrapalhando todas as outras áreas da sua vida e todo mundo que te quer bem fala, por que você não termina? Como se fosse algo fácil. E até você mesma já entrou nessa de se cobrar de uma forma ruim, se perguntando: eu sei que isso faz mal, então por que eu não consigo dar um fim? Acontece que por trás de um relacionamento ruim existe todo um sistema emocional e neurológico ativado. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre 2 sistemas que estão ativos se você está num relacionamento de vem e vai, com muito conflito, com muita briga, através da neurociência e também da terapia do esquema. Então, neurologicamente falando, já foi comprovado que um relacionamento instável, mas onde houve muita paixão também, ele traz o mesmo cenário de um vício, de uma compulsão por comida, por droga, por álcool. É o mesmo sistema dopaminérgico ativado dentro do nosso cérebro, que é o sistema de recompensa. Então, toda vez que você pode estar num ciclo terrível, cheio de briga, mas aí acontece algum momento de paz, acontece algum momento de proximidade, e isso para o seu cérebro é uma recompensa muito grande. Tanto pelo fato de que o seu cérebro está adaptado, acostumado a buscar a recompensa de apego nesse relacionamento, então, mesmo que cada vez as recompensas sejam menores, mesmo assim, elas acabam existindo, mesmo que sejam, para quem olha de fora, seja muito pouco, não vale a pena. Por exemplo, um momentinho de paz entre vocês, alguma coisa que vocês fazem juntos, sair para jantar, ou poder confiar um outro para desabafar alguma coisa, mesmo que para quem está de fora, colocando na balança, isso não seja justificável, e talvez para você conscientemente também não seja justificável, mas para o seu cérebro, que ganha as pequenas recompensas, ele continua buscando por isso, continua sendo um grande alívio quando você acessa alguma dessas recompensas. E aqui a gente já vai fazer um link direto para a terapia do esquema, quando a gente estuda a parte da teoria do apego. Por quê? Se você teve a instituição na sua vida de um apego inseguro, um inseguro ansioso, ou até um inseguro evitativo, mas geralmente é mais um inseguro ansioso, você vai ter uma familiaridade com o fato de ter um par romântico na sua vida que faça com você reforço intermitente, que o apego ansioso ele é baseado no reforço intermitente. Ora eu posso contar com meu pai, ora eu não posso. Ora ele está presente, ora ele não está. E aquilo gera uma ansiedade na criança. Depois de adulto, nos seus relacionamentos, você tende a replicar. Ora você pode contar com seu parceiro, ora não pode. Ora ele é o amor da sua vida, ora não é. Então, esse ciclo marcado pela instabilidade, ele traz uma questão emocional muito familiar para você. E acaba sendo mais um fator reforçador, então, da sua escolha de continuar nesse relacionamento. Então, a gente fala que é uma escolha, mas, na verdade, a pessoa está cercada de estímulos muito fortes que estão quase que coagindo ela a não sair disso. Então, a gente já falou do sistema dopaminérgico que está completamente comprometido com essas pequenas recompensas e do seu apego inseguro que está te colocando numa situação muito familiar. Então, fica mais difícil ainda de sair, porque apesar de você fantasiar com algo mais estável e melhor, na realidade você não conhece sobre isso, isso não é conhecido por você, isso é fantasiado e imaginado. Então, você não consegue ter a força o suficiente para sair desse relacionamento tendo certeza de que existe uma vida mais saudável ao lado de uma outra pessoa emocionalmente mais saudável. É isso que você conhece, é assim que o mundo é, e se você sair daqui, provavelmente vai ser para algo igual ou pior. Essa é a sua fantasia. Então, aqui já estão 2 motivos muito fortes que te fazem continuar nesse relacionamento. Mas não acaba por aí. Agora, entrando um pouquinho mais na terapia do esquema, a gente vai falar sobre o pavor do abandono de quem tem o esquema de abandono e instabilidade. Gente, para quem convive com o esquema de abandono e instabilidade, vai entender direitinho o que eu tô falando agora. O terminar de um relacionamento é como se o chão embaixo da pessoa saísse.
a pessoa se perde, fica flutuando no mundo, porque se sentir abandonada reativa uma ferida muito forte, muito antiga, que parece realmente um monstro maior do que a pessoa pode lidar. E realmente é difícil de explicar isso para quem não tem esse esquema, para quem não teve situações de abandono real ou percebido na infância, porque essas pessoas não vão conseguir emocionalmente compreender o tamanho disso. Realmente é muito forte, é muito grande, abala a pessoa de formas gigantes, coloca muita gente de cama. Então, lidar com a possibilidade do abandono, e aqui está um truque, né? Mesmo que seja você que abandone a pessoa, mas você vai lidar com essa solidão. É claro que ela é passageira, o luto não é eterno, e a probabilidade depois de você encontrar uma pessoa mais saudável e alinhada com seus valores é enorme. Mas quando você está nessa situação real, olhando para isso, parece que você não vai ter a força necessária para lidar com isso. Isso é muito comum nesse esquema de abandono e instabilidade. E ele é o esquema do domínio 1. Então, quando você é bebezinho, quando você é recém-nascido, a primeira coisa que importa para você sobreviver como pessoa, para a espécie humana sobreviver, é apego e vínculo seguro. Então, quando houve um problema nesse domínio, que é o primeiro e mais forte domínio de todos nós, isso é realmente algo muito grande. Então é muito fácil você olhar de fora e dizer, essa pessoa merece passar por isso mesmo, porque ela não termina, ela aceita. Então, se ela aceita, ela tem que passar por isso. Assim como nós, enquanto humanos, viemos descriminalizando e desmistificando, por exemplo, vícios em álcool, em drogas, e passando a ver essas pessoas dependentes com mais empatia e mais humanidade, ao invés de olhar e julgar, a gente olhar para a questão da dependência emocional tem que caminhar dessa forma também, porque não é que a pessoa não queira algo melhor para ela teve uma rachadura muito forte nesse domínio, e isso faz com que os comportamentos dela sejam completamente enviesados. Ela meio que está se sentindo refém desses comportamentos, são comportamentos impulsivos que ela faz para gerar alívio, porque dói muito ser uma pessoa que se sente constantemente abandonada. Então, vamos olhar para isso com um pouquinho mais de humanidade e tentar ajudar a pessoa a passar por esse processo, você que tem algum amigo ou amiga nessa situação, porque realmente é um processo doloroso e muitas vezes demorado também. A pessoa tem que visitar muitas vezes um lugar bem difícil, bem solitário, para então conseguir ter a força de se mover para longe desse relacionamento. Além disso, então, temos mais uma coisa que é um truque que o nosso cérebro faz, né? Durante a fase do luto, ou seja, você finalmente conseguiu terminar com essa pessoa, reuniu as forças, conseguiu sair do relacionamento, e aí começa o seu luto, né? Começa a fase da tristeza, da raiva, da barganha, e quando a gente entra na fase da barganha, é aí que está o truque. O que é a fase da barganha? É quando você fica pensando, mas poderia ter sido diferente. Mas se eu tivesse feito um pouquinho diferente, se eu tivesse tido mais paciência, eu acho que ele ia conseguir mudar. Mas a gente tinha tudo para dar certo. E aí o cérebro começa a agir deslealmente com você, colocando filtros nas coisas ruins e te apresentando imagens só das coisas boas. Como isso dificulta o luto. Se o nosso cérebro não fizesse isso, seria muito mais fácil, mas ele faz. E torna, sim, as coisas bem mais difíceis. Você fica lá na sua casa, sozinha, ruminando as partes boas que ficaram para trás, apegada às partes boas, ao invés de lembrar o porquê você saiu, o alívio que você pode estar sentindo por não ter que lidar com as partes ruins. Quer dizer, então você sai pelas partes ruins e depois só fica lembrando das boas. Baita sacanagem do nosso cérebro com a gente, né? Então, tem mais isso ainda. Então, isso faz com que você fique num movimento repetitivo. Termina e volta, termina e volta, termina e volta. Porque até tem a força de terminar, mas depois que começam os pensamentos e ativa aquela emoção gigante, você acaba voltando, acaba se sujeitando a passar de novo pelo que passava, para ter o alívio da recompensa dos bons momentos, que na verdade pode ser que nem sejam tão bons assim. E por fim, se você teve uma infância complicada, e se você está num relacionamento assim, provavelmente você teve sim uma infância complicada, você vai confundir
instabilidade com intensidade. Então você vai sentir que se havia montanha-russa é porque era amor. Então essa distorção cognitiva muito comum para quem está na dependência emocional, para quem é dependente emocional, que é confundir os vem e vai, né, as oscilações drásticas com amor de verdade. Eu sei que era muito difícil, mas a gente se amava de verdade. E aí eu quero convidar você a fazer uma lista de coisas que você considera amor, de uma forma racional, de uma forma que você gostaria de ter essas qualidades na sua vida. Provavelmente nessa lista não vai estar desrespeito, não vai estar maldades, palavras maldosas, atitudes vingativas. Então, muitas vezes a gente confunde a emoção que a gente sentia no momento da recompensa, do reatar, com uma grande intensidade e algo que a gente transforma e nomeia como amor. Mas se você for realmente nomear o que você acha sobre o amor, você vai ver que tem uma lacuna aí e que não é isso que você considera de verdade. Mas emocionalmente você está tão acostumado com a instabilidade, porque provavelmente já veio de um meio assim, que você considera isso como sendo algo familiar, troca as palavras ali, troca as emoções e tá gerando uma grande confusão emocional e mental aí para você na hora de ter as suas justificativas de continuar nesse relacionamento. Por fim, vem o fator social, né? Você pensa assim, já tô com tal idade, não vou me separar de novo, já me separei tantas vezes, vou continuar com esse mal conhecido aqui, porque é melhor do que ir para um que provavelmente vai ser igual mesmo, não vou conseguir sair disso. Então, pelo menos ele tem essa qualidade. É tipo assim, um desamparo aprendido, né? Você se dá por vencida com aquilo ali mesmo, porque acha que não vai arranjar nada mais saudável do que isso. Outra coisa é o fato de já investir tanto tempo nisso, não vou agora desistir, né? Como se fosse uma batalha, né? Uma corrida que você estivesse correndo, uma maratona, e você precisa chegar no final. Mesmo que isso custe a sua vida emocional, mesmo que isso te traga uma depressão severa, porque você precisa vencer algo, né? Isso é muito um olhar social internalizado que a gente tem em relação a conquistas, em relação a ter um relacionamento duradouro, né? As pessoas consideram como sucesso você ter alguém do seu lado por muito tempo, mesmo que a relação em si seja de uma qualidade muito baixa. E vergonha e medo do julgamento dos outros, né? Agora que eu tive um filho, eu vou me separar. Apesar de estarmos em 2025, gente, ainda tem muito essa questão de você se separar do pai do seu filho, mesmo que ele traga muito sofrimento para você. Então, ainda tem bastante essa questão de vou tentar salvar a família, né? E nisso você acaba passando por cada absurdo em nome da família, sendo que, na verdade, a criança poderia estar bem melhor, né, num ambiente sem violência, sem agressividade, sem gritaria, né? E aqui é muito importante eu fazer um adendo, né, que eu sou defensora do resgate dos relacionamentos, sim, tá? Mas a gente está falando de um relacionamento que já cruzou várias linhas do desrespeito, que te maltrata constantemente, então são cenários em que já foi a um extremo, muito extremo, e está fazendo um mal absurdo para a sua saúde mental. Resumindo, gente, passamos aqui por várias etapas. Então, a questão neurológica do sistema de recompensa cerebral, a questão da teoria do apego, a forma com que você desenvolveu o seu apego na infância e está replicando agora, os seus esquemas, que são coisas emocionais muito profundas que também estão amarrando seus comportamentos, a questão do cérebro de te enganar quando você está no seu processo de luto, fazendo você focar nas coisas que eram melhores e esquecer os motivos pelos quais você foi embora, e a questão social. Então, por cima, de forma muito breve, a gente falou sobre coisas muito fortes que enviesam o comportamento humano, fazendo com que essa pessoa se sinta realmente amarrada, fazendo com que você realmente não consiga estar dando esse passo, ou se dá, ele é muito falso e você logo já volta atrás, pedindo de novo aquele objeto de conforto. É engraçado pensar que algo que te machuca tanto pode ser um objeto de conforto, né? Mas se você foi familiarizada com isso, provavelmente é. Então, se você está passando por esse processo, a única coisa que você não precisa colocar mais nesse bolo, como a cereja do bolo, é uma culpa, é um ódio direcionado a você mesma, porque você não consegue sair disso. E sim, busque se amar, se compreender,
se acolher, porque você deve estar passando por uma barra, e entender cada vez mais sobre isso. Mergulhe nesse mundo. Compre livros sobre isso, assista vídeos sobre isso, consuma cada vez mais conteúdos que te coloquem para cima, que te empoderem de novo como pessoa, e busque também alimentar a sua autoestima. Pequenos passos que você pode fazer enquanto você não tem a força de romper esse relacionamento e seguir a sua vida, vão ser já de grande ajuda para você. Por exemplo, vá na academia, busque uma melhora profissional para você, busque conteúdos para enriquecer sua mente. Então, trabalhe em si mesma para você ir cada dia mais colocando ingredientes para aumentar essa força pessoal. E quando isso estiver mais ou menos estabelecido, você já vai estar apta para dar esse passo e finalmente desconstruir essa ideia de que você não pode conseguir algo melhor, porque você pode sim. É só uma questão de mudança de padrão, de se autoconhecer e começar a treinar a assertividade e limites nas novas relações que você vai estabelecer. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui comigo, se inscreve no canal, que eu vou trazer muitas coisas parecidas. O nome do canal é Química Esquemática, realmente para a gente falar sobre interação relacional. Meu nome é Marina Rosa, sou psicóloga especialista em terapia do esquema, e até o próximo vídeo.